noite, começando mais uma live aqui de Psicologia Positiva. Agora são 19h30, 19h31. Vamos só aguardar um minuto só enquanto as pessoas chegam para esse próximo encontro. Boa noite. Eu aprendi que nessas lives nós precisamos ser muito atemporais. Então boa noite, bom dia e boa tarde. Considere-se bem-vindo. Hoje vai ser um dia peculiar porque hoje nós basicamente hoje nós encerramos uma série de lives que estamos fazendo ao longo desse mês. Inclusive essas outras lives vocês podem ver nos canais, nesse próprio canal do qual você está. São diversos assuntos ou temáticas que foram abordadas. Nós falamos desde da psicologia no geral, damos uma pincelada no que significa a psicologia positiva. Nós também falamos da psicologia positiva nos relacionamentos, ou seja, os relacionamentos positivos, liderança positiva, a psicologia positiva no amor, psicologia positiva na educação positiva, que é um pouco do que nós vamos falar hoje. E são temáticas das quais nós ficamos uma hora falando, interessante, e vocês têm tudo gravado aí. Novamente, eu tentarei ser breve no dia de hoje, vou ver se eu aloco meia hora, 20 minutos, meia hora para a live, e gostaria de comentar também que essas lives têm sido feitas não somente por mim, Rodrigo, mas pela Juliana Leal, que é a co-treinadora desse treinamento internacional que vai acontecer agora no Rio de Janeiro. Inclusive é a segunda formação internacional no Rio de Janeiro esse ano de psicologia positiva. Muito do intuito de trazermos para vocês essas lives é para que vocês possam ter também um pouco de conhecimento, trazer para a consciência esse movimento humanístico, essa ramificação da psicologia que tem sido tão importante no desenvolvimento humano. Em ambas áreas, como na área profissional, na área educacional, na área pessoal, e é de grande satisfação minha, da Juliana, de levarmos isso até vocês. Obviamente que através das lives nós pincelamos, damos uma generalização de assuntos aqui e ali, e diante do curso nós adentramos com muita mais profundidade e também com muita prática, porque o aprender está no fazer. Então é um curso muito vivo e por isso que nós estamos fazendo essas lives, para fomentar todos esses interesses. Também gostaria de comentar que essa próxima live vai ser 3 módulos, e o primeiro módulo começa agora, em agosto. O meu nome é Rodrigo Minozzi, como eu falei, eu atuo como Master Trainer de Psicologia Positiva pela EUPA, a Academia Europeia de Psicologia Positiva. É um dos ramos dos quais eu estudo e venho praticando. Eu trabalho com desenvolvimento humanístico, ou estudo também o movimento humanístico há mais de 10 anos. Atuo como hipnólogo, atuo como coach, master coach, sou credenciado por mais de 3 institutos internacionais em coach, e para mim, quando a psicologia positiva veio, foi como se fosse uma luva, ela encaixou com todo o resto que eu estava fazendo. Antes de entrar para esse mundo do desenvolvimento humanístico, eu trabalhava em grandes corporações como Motorola e outras. E eu percebia, desde aquela época, o quanto de estresse gerava ou estava no ambiente.
um dos motivos que eu comecei a entrar nesse meio do movimento humanístico. E voltando à psicologia positiva, ela encaixa tanto porque, atuando em outras áreas de desenvolvimento humanístico, eu percebo como essa psicologia positiva traz essa simplicidade, esses nuances que, através de toda uma complexibilidade já estudada, pode ser diretamente aplicada agora em diversos âmbitos. Tem um biólogo que eu gostaria de citar, Gerald Hutler, se eu não me engano. Ele falava assim que nós precisamos criar comunidades cujos os membros convidam, encorajam e inspiram uns aos outros para que possam crescer em si e além de si mesmo. E quando eu ouço essas palavras, é basicamente o florescer dentro da psicologia positiva, porque a educação positiva trata-se desse desdobramento de potencial através do encontro desse florescimento. É ser o melhor de si para que você possa ser melhor para com os outros. Nesse conceito de Hollands, é quando você é inteiro por si mesmo e você também é inteiro dentro de uma sociedade, dentro de um grupo inteiro. É um conceito sistêmico de você é inteiro por si e é inteiro no todo. E esse florescimento é um dos grandes pilares da psicologia positiva, porque o crescimento diante da psicologia positiva só existe realmente quando temos o que nós chamamos de florescimento. O Martin Seligman, que foi o presidente da Associação Americana de Psicologia em 1988, ele cunhou essa terminologia da psicologia positiva, que é basicamente essa ciência, porque ele é um embasamento de ciência que é focado nas forças e potenciais humanos. Basicamente, ele é uma celebração do melhor da vida. Nós falamos mais a respeito nos outros lives sobre a psicologia positiva no geral, e obviamente no curso entramos muito mais, falamos desde todo um histórico, desde Maslow ou até no Ocidente, como que veio, como que surgiu até os dias atuais, e o que está acontecendo, e quais são os focos e qual é o futuro da psicologia positiva. Também ficamos quase um dia todo falando sobre a biologia, o seu corpo, perante na temática, a psicologia positiva, estudando o corpo, estudando o cérebro, mente. Então é muito interessante mesmo olhar por diversos viés a psicologia positiva, porque é sobre isso que se trata essa formação. E como é uma formação internacional, os standards são muito elevados, nós buscamos e procuramos trazer excelência em cada tópico, em cada viés, e olhamos por diversas perspectivas, para que daí possamos celebrar a vida no todo. Vou ajustar no banco aqui. Muito da psicologia positiva ela está nesse estudo também de estudar a sua essência como ser humano. Existe um estudo que chama-se VIA, que quanto mais identificamos as nossas forças de caráter, mais nós podemos apoiar e nos tornar uma melhor versão de nós mesmos. E muito desse VIA, quando nós estudamos essa essência, eu vou falar daqui a pouquinho para vocês como algumas escolas, como alguns institutos de educação estão administrando esse VIA, como e de que forma eles estão dando feedback para as pessoas. Como essa temática ela é sobre a educação positiva, deixa eu resgatar um pouquinho aqui o foco
trazer uma pesquisa muito interessante que o Dr. Martin Seligman fez com milhares assim de pais. E ele perguntou para os pais assim, em 2 ou menos palavras, o que mais você gostaria na vida dos seus filhos? E por muitas vezes, genericamente falando, vinha como as respostas vinham como, por exemplo, felicidade, saúde, satisfação, uma vida próspera com significado. Essas eram as respostas, com mais de milhares de pais. E depois ele fazia uma outra pergunta, ele falava assim, em 2 ou menos palavras, o que as escolas estão ensinando? Perguntavam para os pais, e muitos falavam literatura, disciplina, obediência, geometria, matemática, e aí afora. E o ponto aqui não é desvalidar, muito pelo contrário. O ponto aqui é até então a falta de interconexão entre uma matéria e outra. É como se um mundo acabasse ali e o outro começasse. E se nós trouxéssemos mais essa interconexão de uma vida bem vivida que vale a pena, dentro das matérias, seja qual for ela. Tem alguns estudos interessantes que eu vou falar aqui para vocês, da Austrália, por exemplo, e o que essas instituições estão fazendo, de que formas estão fazendo. Nos últimos 30 anos, essas competências positivas de engajamento, de significado, começaram a ser mensuradas e ensinadas. Então, realmente estamos aqui com uma joia na mão, porque elas estão sendo mensuradas na parte quantitativa, qualitativa, elas inclusive na interpretação de uma experiência, ou seja, uma experiência subjetiva. Como que poderíamos mensurar essas experiências? Como poderíamos ensinar essas experiências? E temos essa tecnologia hoje em mãos. Tem um pesquisador, cientista, fez o doutorado na Universidade de Pensilvânia, Alejandro Adler. E ele é uma das pessoas que está na frente também da educação positiva. Ele contribuiu muito para esse desenvolvimento integral do ser humano na educação, porque, segundo ele, foram com base nos estudos, com base nessa união da boa vida, do bem-estar, da educação, habilidades, como ele falava, socioemocionais e políticas com foco no professor, que vai poder mandar ensinar para os alunos todo esse englobamento de matérias, ou seja, não é uma ou outra, mas essa interconexão do todo. Então tivemos, por exemplo, México, Peru e Butão, mais de 700 escolas públicas. O Adler ele passou e começou a trazer muito desse conhecimento, e resultados surpreendentes aconteceram. Tanto é que tornou uma política pública educacional nesses 3 países o fato de levar essa educação positiva e incorporar nas escolas públicas. Teve um reconhecimento tão grande que ele foi reconhecido e convidado como um membro do comitê da ONU, inclusive. Então, realmente, e aproveitando falar do Butão, eu pessoalmente não conheço, mas está ali na minha agenda de ir em breve. Eu quero ficar 1 mês em Butão, se eu conseguir o visa para estar lá, porque tem uma diplomacia para estar lá, etc. e tal. E o interessante do Butão, além do Ninho da Águia, que é um templo maravilhoso na montanha, um ícone, e tantas outras coisas peculiares que existem ali, é um dos poucos países que mensuram o índice de felicidade no Butão. Hoje, no Butão, por exemplo, existem
10 habilidades não acadêmicas nos projetos de pedagogia no Butão. E assim, esses projetos, assim, citando do topo da minha mente, assim, mindfulness, manejo de emoções, tomadas de decisões, pensamentos críticos, que é uma matéria que está vindo muito à tona hoje em dia, como que é e ter, inclusive, pensamento críticos. Fiz até inclusive uma formação há pouco tempo atrás com o Dr. Michael Hall, se não me engano foram 4, 5 dias de pensamento crítico, que é uma habilidade incrível você ter essa fundação do que é um pensamento crítico. Então, essas habilidades não acadêmicas estão incluídas no ensino de pedagogia hoje, num país como, por exemplo, o Butão. Existem alguns programas da educação positiva que são muito conhecidos já. Um deles é na própria Universidade de Pensilvânia, que é um programa de resiliência. Esse programa de resiliência, você pega artigos, você pega depoimentos de crianças, alunos, depois na idade adulta, que falaram assim, foram esses estudos, foram esses conhecimentos de resiliência que puderam fazer com que eu fosse avante, fizeram com que eu pegasse e eu aprendesse com obstáculo. Esse estudo, particularmente dizendo, de resiliência da PEN, é um dos programas um dos programas mais pesquisados de prevenção à depressão. Foram décadas de conhecimento empíricos para chegar nesse programa, para chegar nessa conclusão. Lembrando que eu não estou tratando da depressão em si, que é um distúrbio mental, mas sim na prevenção dela mesma. E existem muitos papéis científicos falando desse programa, inclusive, principalmente na parte de Master, nós entramos e falamos e aplicamos parte desse programa, não todo ele, porque o programa por si só já é praticamente, se não me engano, 10 dias só desse programa, mas a gente traz alguma parte e traz fundamentação desses programas também. Nesse programa, por exemplo, existem o que nós chamamos de 21 habilidades empíricas que são validadas dentro desse programa de resiliência. Eu não me lembro todas delas aqui, mas assim, elas constroem essa aptidão cognitiva, elas constroem o que nós chamamos de forças de caráter, saber se relacionar, ou relacionamentos fortes, e ter uma força emocional muito grande. Obviamente que tem algumas competências que são centrais. Por exemplo, o otimismo, o autorregulamento, o saber-se das suas emoções, que é um dos grandes viés da inteligência emocional. Daniel Goleman fala muito sobre isso, fazendo alguns estudos com ele, inclusive. E a autoconsciência, você trazer a autoconsciência, são algumas das competências centrais dentro desse programa da Universidade de Penn, de resiliência. Mas existem muitos outros, não só de ensino médio, ou antes ou depois, como, por exemplo, no sul da Austrália, temos um programa chama Geelong, que fica no sul da Austrália. E esse programa desse instituto de ensinamento, que é uma escola de muito prestígio na Austrália, e eles não implementaram educação positiva, mas eles mudaram todo o programa escolar com o embasamento dessa educação positiva.
Então, você tem, por exemplo, o que nós chamamos dessa interconexão. Você tem aulas de matemática, você tem aulas de ciência, e todas elas, e entre elas, existe o teor da educação positiva. Por exemplo, como saber dar o feedback, não de uma forma genérica, mas para aquele aluno especificamente. Porque todos os professores e staff dessa instituição passaram por um embasamento e cursos de educação positiva, através da psicologia positiva. É todo um programa que se tem. Então eles passam por todos os viés genéricos, depois eles entram em específicos em algumas temáticas propriamente para a educação. Quando nós falamos, por exemplo, dar um feedback específico, é baseado na essência daquele aluno, através do VIA. Então, todos os professores sabem todos os VIAs, ou seja, o estudo das forças de caráter de todos os alunos. E como que eu posso alinhar essas forças de caráter? Qual o feedback que vai ser e ter melhor proveito para aquele aluno especificamente? Quais as matérias e quais os tipos de ensinos ou de lições de casas que podem ser dadas de uma maneira customizada para aquela pessoa e não de uma forma genérica. Você tem, por exemplo, antes de provas, antes de matérias que talvez se tornassem estressantes, eles ficam fazendo 10 minutos de mindfulness, que é como se fosse uma espécie e uma forma de meditação, onde estamos totalmente consciente do nosso ser, consciente dos nossos pensamentos e consciente dos nossos arredores. Obviamente, nessa formação de psicologia positiva, nós vamos adentrar com muito mais especificação sobre mindfulness. Terminei há pouco tempo um curso que foi formado no Google, Search Inside Yourself, que ele fala muito sobre mindfulness e inteligência emocional. Mindfulness dentro de empresas. E são resultados surpreendentes de pessoas que fizeram um curso um mês depois, líderes no mercado, gerentes, reuniões, o aproveitamento, o senso de presença e a produtividade, o poder entrar no flow. Imagine se nós pudéssemos começar isso desde crianças. Imagine se nós pudéssemos ter essa capacidade aprendida desde jovens. Imagine se nós pudéssemos poder dar isso para os nossos filhos, para as crianças, para as novas gerações que aí vêm, porque os números não são bons. Hoje os números, infelizmente, dentro do estresse, enxaqueca, sinusite, depressão, tudo que o mundo moderno está criando estresse, o que é uma contradição, porque tanta tecnologia, tanta coisa que nos deveria nos dar mais conforto, mais bem-estar, na verdade nós vamos atrás da tecnologia, temos que aprender, ao invés da tecnologia, vestir em nós como se fosse uma roupa invisível. Mas esse é um outro assunto de robótica que eu gostaria até de fazer uma live a respeito, que é um assunto muito interessante. Agora, voltando à psicologia positiva na educação, é uma oportunidade incrível. Esse próprio instituição no sul da Austrália, que gastou uma fortuna para implementar, criar os viés, para que pudesse aplicar isso em escola. Nós temos, inclusive, partes, não do programa no inteiro, mas acesso a parte da estrutura de como foi criado esse programa. Que, no caso, no Master, nós passamos também com mais exatidão do que se trata, como fazer, e aplicamos também ali na sala de aula. Todos nós nos tornamos alunos, voltamos para a terceira, a quarta série, ou para o ensino médio, e aplicamos no ser, aplicamos no self. Deixa eu ver que horas são aqui, porque eu falei que iria ficar meia horinha. Nossa, já passou meia hora, que rapidez.
Bom, gostaria de ficar aqui falando com vocês, mas vamos ter o prazer de estarmos juntos. E se não puderem dessa vez, outras oportunidades terão. Por favor, dêem uma olhada ou no Instagram, ou no website rodrigominozzi, com 2es.com. Novidades vão estar por aí. Novidades sobre esse curso especificamente começa agora. Em agosto, podem contactar o INAP através desse canal, eles vão dar todas as informações necessárias. Novamente, vão ser 3 módulos, eu e Juliana Leal estamos no Rio ministrando junto esse curso especificamente, e ao 2º do ano. Vai ser muito gostoso ter vocês por lá e poder transmitir um pouco desse conhecimento, não só de uma maneira cognitiva, mas de uma maneira muito experiencial, porque, novamente, como foi dito, o aprender está no fazer. Muita prática vai ser ministrada. Novamente, muito obrigado. Estou querendo falar mais sobre educação porque tem tantas outras coisas, como, por exemplo, as estatísticas dos alunos, como era antes, como ficou depois e tal. Talvez nós façamos uma segunda live de educação positiva. Mas, por enquanto, vou ficando por aqui. Novamente agradecendo vocês que estiveram aqui, vocês que vão estar presentes conosco. Até breve. Namastê.